Olá, bom dia, eu sou a Suelen, seja bem-vinda à leitura do devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Hoje estamos no dia 46, Autoridade Legítima. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Atos 19, 13. Não há dúvidas de que Esther recebeu um treinamento por meio das situações adversas que viveu. Lembra-se da árvore resistente ao furacão? A rainha judia era como aquela árvore que permaneceu agarrada à rocha apesar dos obstáculos. Por outro lado, todas as dificuldades que enfrentou fizeram-na compreender a autoridade que Deus havia colocado em suas mãos. Essa autoridade conferiu-lhe valentia e determinação para usar até os últimos recursos, se necessário, e pôr em prática o plano divino. Assim como aconteceu com Esther, a coragem e a iniciativa surgem quando descobrimos quem somos, entendemos o propósito para o qual fomos chamadas e andamos de maneira reta diante de Deus. Em seguida, somos revestidas de autoridade para cumprir a função específica que o Senhor reserva para a nossa vida. Em contrapartida, no versículo de hoje, nós nos deparamos com um exemplo antagônico, o de alguém que buscava atuar fora da autoridade que lhe havia sido conferida. Alguns homens tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, mas não sabiam de fato quem Cristo era, apenas o conheciam de maneira superficial, pelas pregações de Paulo. Ou seja, não havia um relacionamento de intimidade com o Senhor para que adquirissem autoridade a fim de atuarem em seu nome. Foi quando o espírito maligno contra-atacou: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Atos 9:15. Mas aqueles quem eram? Que pergunta? A pergunta era a resposta. Eles não sabiam quem eram. E essa é a dinâmica de alguém que está se movendo na plataforma de outro, não sabe quem é. Com certeza Paulo tinha uma construção com Deus e as pessoas a admiravam na época. E até mesmo nós hoje, lendo as Escrituras e vendo quem Paulo era, podemos pensar: que construção linda. Mas a verdade é que ele tinha muitos alicerces para que aquela obra permanecesse em pé. O que quero dizer com isso é: muitos enxergavam a sabedoria que ele tinha, os milagres, as revelações, o sucesso aparente, mas poucos percebiam as vigas escondidas e as raízes que sustentavam aquela grande árvore frutífera. Não viam seus jejuns, suas renúncias, seus açoites e traições que sofria. Por isso é perigoso você tentar se mover por meio da unção de alguém sem estabelecer a própria caminhada íntima com Jesus. Vergonha e dor esperam pessoas que agem assim. Mulher, não tente usufruir de uma autoridade que não lhe foi confiada. Busque em Deus sua identidade, vocação e propósito. Peça que Ele a capacite e encha você de unção e autoridade necessárias para cumprir o plano divino. Não tente se mover por meio da intimidade que outra pessoa tem com o Senhor. Seja você mesma e ore para que Ele a posicione com autoridade no lugar certo e no tempo oportuno. Hoje o devocional traz o texto de Atos 19:13 e eu quero ler até o versículo 16. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. Um pouco antes, no versículo 11, diz que Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários, porque o Paulo já tinha um relacionamento íntimo com Deus, ele já praticava as disciplinas espirituais e por isso Deus confiou a ele certas autoridades. E aí esses judeus que não buscavam verdadeiramente o Senhor, conforme lemos aqui no versículo 13, tentaram usar o nome do Senhor Jesus dizendo:
Ordeno que saiam em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Ou seja, terceirizaram, usaram de uma autoridade que não havia sido concedida a eles, na tentativa de expulsar os demônios daquele homem, sem sucesso. E eu fico imaginando a cara de tacho deles, quando esses demônios falam que conhecem Jesus, que conhecem Paulo, mas eles não. Que frustração deve ser descobrir que tu não incomoda nem o inferno, que não tem moral para dar um chega para lá nos demônios. E ainda saírem machucados, feridos. E eu vejo essa história como algo importante que precisamos despertar em nós. Que quando mantemos um relacionamento de intimidade com o Senhor, de jejum, de renúncias, de viver para agradar, para fazer a vontade dEle, Ele nos concede autoridade e unção para aquilo que Ele estabelece para nós. E aqui no final do devocional está escrito assim: não tente se mover por meio da intimidade que outra pessoa tem com o Senhor. Busque em Deus sua identidade, vocação e propósito. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.